Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo de hoje é o amor de Deus pela justiça. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então devemos conhecer mais sobre a misericórdia, o juízo e a justiça de Deus e praticar o mesmo em nossos dias. Deus ama a justiça. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Porque eu, o Senhor, o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Deus é justo juiz. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, a Bíblia está sendo enfática de que Deus é justo. Deus ama a justiça. Ele é justo juiz. O que Deus espera de nós? Qual é a sua vontade? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, justiça, misericórdia e humildade. Nós podemos e devemos praticar isso. Como era a justiça na época de Esdras, lá no Antigo Testamento, na palavra de Deus? Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Então, Deus não apenas ama a justiça, mas ele também atua pela justiça, através de magistrados e juízes. Por isso, na época de Esdras, ele pede para que ele nomeasse magistrados e juízes para estar à frente do seu povo. Época de Isaías, também no Antigo Testamento. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Então, mais um exemplo real na Bíblia, onde Deus que ama a justiça atua através dos juízes e faz essa declaração nos dias de Isaías. Só que, será que nós não devemos procurar a justiça? Olha o que esse texto diz. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então, para não levar os irmãos um contra o outro à justiça, Paulo argumenta à igreja de Corinto dizendo: será que não há um sábio entre vós que possa resolver isso? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Então, se o irmão não encontra ali um sábio, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai acabar indo atrás de incrédulos para fazer justiça quanto à sua causa. Então, o texto não está declarando que eu não devo procurar a justiça. O texto está declarando que, em um desacordo entre crentes, antes de procurar a justiça, devemos procurar se há um sábio entre nós. Se não há,
devemos ir, então, em busca de justiça. Olha essa balança da justiça, um dos símbolos da justiça em nossos dias. Ela representa equilíbrio e imparcialidade. A balança simboliza a necessidade de pesar com igualdade os dois lados de uma disputa. E ali vamos ter o quê? Decisões justas e equilibradas. Então, se é possível isso entre nós, louvado seja Deus. Se não é possível encontrar um sábio entre nós, devemos então procurar a justiça, porque Deus atua através de quem? Magistrados e juízes. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, dizendo que eles deveriam procurar, não há um sábio entre vós? Olha o que Paulo chega a fazer. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Então, nós temos aqui o povo da Bíblia, de um lado, e um homem da Bíblia do outro lado, judeus e um judeu. Eles não têm acordo entre eles, e os judeus, líderes do povo, estão levando acusações graves e muitas contra Paulo, mas sem prova. Nenhum pecado cometi, diz Paulo, contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Então, até mesmo a justiça ali, através de Festo, ela está influenciada pelos judeus, porque ele quer assegurar o apoio dos judeus. Então, seu juízo tudo indica que não vai ser o quê? Imparcial. Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Como tu muito bem sabes, apelo para César. Então Festo respondendo: Para César apelaste, para César irás. Então, o próprio apóstolo Paulo, diante de uma situação onde ele não vê imparcialidade, o que ele faz? Ele apela para César e ele é enviado para Roma para ali ser julgado. Será que Deus ele se arrepende? Então, Deus que é o Deus da justiça diz algo e depois ele volta atrás? Olha o que Jeremias 18 diz. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, então algo negativo para com aquela nação, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, o arrependimento de Deus é diferente do nosso. O nosso é: pratiquei algo errado, me arrependo. Deus não pratica algo errado, mas diante da mudança de nós pecadores, ele também muda suas declarações. Então, iria derribar, destruir, arrancar, houve conversão, então agora haverá uma nova oportunidade para o meu povo. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino para o edificar e plantar, então coisas positivas, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então, o arrependimento de Deus é diferente do nosso. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Deus não espera que eu vou lá, abrace, beije o meu inimigo. Não. Ele espera que eu dê uma segunda oportunidade. Esse aspecto que o texto está dizendo.
Mas ele termina dizendo que nós devemos ser o quê? Perfeitos. Para entender qual é a perfeição que Deus está nos apresentando em Mateus 5, é só olhar o texto paralelo em Lucas. Olha o que Lucas diz. Mateus diz: sede vós perfeitos. Lucas, contando a mesma situação, ele diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, a perfeição que Deus almeja de nós, mesmo diante de nossos inimigos, é o quê? Misericórdia. Uma segunda oportunidade. Olha agora a questão da justiça na visão do grande conflito que a palavra de Deus nos diz. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como alguém que fica ali, ó, vigiando desconfiado, velando desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas, para que possa condená-las. Então, essa é a maneira que o inimigo quer nos apresentar Deus. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio viver com a humanidade. Então, ouvimos argumentos do inimigo, mas quando confrontamos com a realidade da vida de Jesus, vemos que o inimigo está mentindo. Deus é um justo juiz. A lei de Deus exige morte diante do pecado. Jesus vem, se torna um de nós e morre pelos nossos pecados. Paga o preço do pecado. Só faz isso quem? Quem ama. E Deus nos ama. Jesus nos ama. No final do grande conflito, Apocalipse 15 diz a declaração: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. No final do grande conflito, há um reconhecimento universal. Deus é justo e verdadeiro, e todos os seus atos são atos de justiça. E eu e você passamos da nossa vontade à vontade do Senhor, por ele é justo, verdadeiro e todos os seus atos são de justiça. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela certeza de que o Senhor é justo, verdadeiro e todos os seus atos são de justiça. Que nós também, a cada dia, sejamos justos, verdadeiros e pratiquemos constantemente atos de justiça. Em nome de Jesus. Amém.